Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de Economia e Política da Informação, Comunicação e Cultura. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar a economia política das plataformas digitais. Eu sou Gabriela Raulino, sou doutora pela Escola de Comunicação da UFRJ, mestre em Estudos da mídia. Sou formada em Comunicação Social, Jornalismo e sou tecnóloga em Lazer e Qualidade de Vida. E atualmente eu atuo como docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, no campus de Natal. Então, falo daqui do Nordeste, por isso meu sotaque. É uma pena que não possamos ter esse encontro presencialmente ou dialogado, mas ao final dessa apresentação eu vou disponibilizar o meu contato para que vocês sigam nesse diálogo comigo, né, caso desejem. Então, convido que vocês tomem um bloquinho para fazer suas anotações de dúvidas, insights, inquietações que possam ser compartilhadas posteriormente comigo. Tudo bem? Vamos lá? O nosso encontro vai ser dividido em 4 momentos. Vamos começar falando sobre as plataformas digitais, para então entrar nos modelos de negócios, né, do Facebook, do YouTube. E a partir daí a gente vai trazer essa discussão sobre o que é e se há uma mercadoria nessas plataformas e qual o trabalho que é desenvolvido nelas, levantando a hipótese de um trabalho da audiência, tá? Quero convidá-los ao longo dessa exposição a ter essas 2 perguntinhas em mente, né? Não sei se vocês já pensaram sobre isso, se sim, né? Vamos tentar trazer alguns novos elementos, mas o que eu gostaria que vocês refletissem, né, ao longo e ao final dessa apresentação é sobre 2 questões principais. A primeira é qual o modelo de negócios que opera aqui por trás da minha diversão na internet, né? E a segunda questão, é possível que eu esteja trabalhando de graça para o Facebook e para o YouTube? Então, se vocês conseguirem responder essas questões ao final da nossa aula, né, por mim, o nosso objetivo já vai estar alcançado. Quero esclarecer que toda a nossa discussão aqui, né, ela vai acontecer dentro de um recorte teórico e empírico, né, dentro da economia política da comunicação, mais especificamente a partir da lei marxiana do valor-trabalho. A gente vai explicar um pouco mais o que é isso. Então, a gente vai trazer alguns estudos contemporâneos aqui que já usem, né, essa teoria marxiana para compreender esse ciclo de acumulação do capital e o trabalho gratuito da audiência no campo teórico, e vamos trazer alguns dados dos relatórios financeiros dessas plataformas para embasar essa nossa discussão. Então, a gente começa, né, nessa reflexão do que são, então, essas plataformas digitais. Aqui a gente aborda, né, uma concepção de Martins de que as plataformas são praças de mercados mundiais que mediam interações entre diferentes usuários, facilitando as transações. Ou seja, as plataformas nada mais são do que espaços privilegiados, né, de posições privilegiadas, que têm informações sobre todos aqueles usuários que transitam ali, né? E tem, portanto, essa capacidade de estabelecer conexões entre esses usuários. E aí você pode me perguntar, Gabriela, quem são esses usuários? Vai depender aqui, ó, dos tipos das plataformas. Existem diferentes classificações. Nós, particularmente, vamos usar essa classificação aqui do Martins, que trata o Facebook e o YouTube como plataformas produtoras de audiência. O que isso significa, né? Que são plataformas que você não entra lá, como nas plataformas produtoras de mercado, por exemplo, em busca de comprar algo, né? A gente não tem nitidamente vendedores e compradores como no Mercado Livre, por exemplo. O que nós temos, né, são contextos de conexões sociais, contextos de divulgação de material audiovisual, por exemplo. E nesse interesse por essa interação, por esse acesso de material, né, essas plataformas conseguem atrair audiência, e uma vez que essa audiência está lá, por razões diversas, elas vão monetizar a presença dessa audiência, quase sempre, como a gente vai ver, por meio de anúncios.
Então, perceba que aqui a gente traz algumas classificações, tipos de plataformas, né? Mas nós estamos tratando especificamente das plataformas produtoras de audiência. Então, quando a gente estiver falando sobre trabalho, sobre mercadoria, a gente está falando nessas plataformas especificamente, tá? E como é que a gente percebe essa relação das praças de mercado nessas duas plataformas que a gente está usando como estudo de caso? Né? Se a gente olha para o Facebook, por exemplo, ele vai dizer, olha, você conhece a sua empresa, a gente conhece as pessoas que acessam a nossa plataforma, né? Bilhões de pessoas, então nós podemos conectar a sua empresa com as pessoas que estão nas nossas plataformas. O YouTube também, né, traz essa mesma proposta para os anunciantes, alcance pessoas que são importantes para você. Você não precisa exibir seus anúncios para todo mundo, só para quem tem mais propensão, né, de interesse naquilo que você tem a ofertar. Então, essa é a realidade, né? As pessoas estão ali para fazer conexões, para ver vídeos, mas o Facebook e o YouTube têm informações, né, sobre os gostos, sobre os hábitos de navegação dessas pessoas e conseguem, a partir disso, inferir interesses também comerciais e, assim, avisar os anunciantes, né? Olha, conecta aqui com essa pessoa que possivelmente ela é um comprador em potencial. Então, isso já nos traz uma pista, por exemplo, sobre qual é o modelo econômico dessas plataformas produtoras de audiência, né? São plataformas muito fundamentadas na monetização da publicidade, dada a riqueza, né, de audiência que elas concentram. Então, se a gente olhar para o Facebook, por exemplo, né, e aqui é importante a gente esclarecer que quando a gente fala do Facebook aqui, ó, como esse aplicativo, né, como essa plataforma conhecido como rede social, né, ela está, na verdade, dentro de uma incorporação maior, né, que também incorpora o Instagram, o Messenger, o WhatsApp, o Oculus, ou seja, incorpora outros empreendimentos que estão em atuação aí na esfera digital também, né? E aí a gente pode pensar que isso aqui configura uma expansão do Facebook na internet. Então, quando a gente fala do Facebook, né, está longe de ser apenas aquele aplicativo onde a gente troca mensagens e fotos e postagem com as pessoas, né? E aí, trazendo clareza aqui para o modelo de negócio voltado para monetização de anúncios. Isso fica muito claro, não só ali, né, na forma como eles se apresentam para as empresas, como a gente já mostrou, mas no próprio relatório financeiro do Facebook. Se eu ver, eu vou pedir perdão porque aqui está em inglês, mas vocês conseguem perceber aqui, por exemplo, anúncios, né? O quanto é expressivo, praticamente o valor total dos anúncios é o que eles afirmam ter como receita, né? Então, a receita do Facebook é inegavelmente anúncios. Eles trazem no relatório também uma reflexão, né, de reconhecer que esse modelo de negócio pode ser impactado caso eles sofram medidas regulatórias ou sejam obrigados, por exemplo, a pagar pelos dados que eles capturam. E eles trazem também aqui, ó, um dado sobre a receita média que cada usuário gera para o Facebook. Então, nós geramos receita para eles, está muito claro no relatório financeiro deles, né? O que, de algum modo, também confirma um pouco essa tese do trabalho da audiência. Essa declaração do vice-presidente da plataforma, né, traz o anúncio como uma parte da experiência. Ele diz: os anúncios financiam a nossa missão de oferecer às pessoas o poder de compartilhar e de tornar o mundo mais aberto e conectado. Os anúncios são conteúdos que fazem parte da experiência das pessoas no Facebook e, quando são bem feitos, podem ser úteis, ajudando a encontrar novos produtos e serviços. Então, veja que eles classificam o anúncio realmente como uma parte dessa experiência, né? E não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas quando vocês tentam configurar a sua privacidade, você não tem a opção de não receber anúncios, né? É meio que assim, olha, se você tirar, né, as formas como a gente lhe rastreia, você vai receber anúncios que talvez não sejam tão importantes para você.
Então, não seria melhor você deixar, né, que a gente perceba o que é mais importante para você, para sua experiência ficar mais interessante? Essa é a lógica, assim, basicamente. E como isso se expressa na nossa experiência, né? Quando a gente entra no Facebook lá com o nosso login, a gente ativa esse banco de dados, né? E o sistema de anúncio da plataforma desenvolve leilões o tempo inteiro, né? Em qual sentido, Gabriela, você está falando dos leilões? Veja, quem quer anunciar vai no sistema de anúncio do Facebook e diz lá, olha, eu estou interessado num perfil de pessoa assim que tenha esse interesse, uma mulher, por exemplo, que estejam fazendo pesquisas sobre tais coisas, que esteja em tal região, em tal país, em tal cidade, né? Tem muitas especificidades. E se essa pessoa aparecer, eu quero que você anuncie esse telefone celular para ela, por exemplo, esse smartphone. E aí, quando essa conexão acontece, né, esse anúncio é exibido para aquele usuário. Então, é assim que funciona o sistema. Cada vez que a gente entra, né, esteja clicando, esteja curtindo fotos, o que quer que a gente esteja fazendo na plataforma ou até fora dela, isso está criando esses dados, né, que vão facilitar a criação das padronizações para que os anúncios sejam cada vez mais personalizados. E aí esses dados todos nossos estão lá, né, nos centros espalhados aí ao redor do mundo. Eu trouxe foto aqui de 2 deles, mas tem muitos para nos questionar e justificar um pouco daquela coisa de que, mas os dados estão na nuvem, né? Na verdade, estão todos ali registrados e, enfim, sendo processados pelos mais diversos algoritmos para que essas plataformas alcancem os seus objetivos, né? E essa captura dos dados, como eu venho indicando aqui desde o início da nossa fala, né? Ela acontece na nossa atividade direta, na plataforma, mas ela acontece também ao longo de toda a nossa navegação na internet. Eles têm um sistema de grafos sociais, né, que criam essas conexões, como vocês podem ver aqui na imagem, que é muito potencializado pelos plugins que eles colocam em outros websites que a gente visita. Quando você entra em sites, por exemplo, que tem a possibilidade de você dar um like com o símbolo do Facebook, né? Muito provável que aquelas informações sejam acessadas pelo Facebook também. Além das outras empresas da qual o Facebook é proprietário, além de dados de outras empresas, como empresas de cartões de crédito e outros sistemas que se conectam para traçar perfis cada vez mais acertados, né? Para uma publicidade segmentada. E essa atuação do algoritmo também influencia na nossa experiência, né? Os famosos filtros bolhas. Então, se a gente vê no nosso feed, por exemplo, 2%, 0,2% do que as pessoas que a gente segue publica, então significa que essa escolha, né, do que a gente vê, ela é muito determinada pelos algoritmos, que óbvio, a gente dá a ideia, né, do que a gente gosta, do que a gente vê, mas ao mesmo tempo os algoritmos moldam essa nossa experiência, essa nossa vivência também. No YouTube não é tão diferente, né? Aqui para vocês terem uma ideia um pouco de que o YouTube está aqui, né? Pertence ao Google, e o Google, por sua vez, está vinculado ao Alphabet. Então, quando a gente traz as informações financeiras aqui, na verdade, a gente vai trazer do Google, né? Não há relatórios específicos publicados para o Facebook. Mas a gente pode ver que, por exemplo, do segmento do Google, aqui a gente tem o total de receita, tá? Do Google. E a gente pode ver, por exemplo, que os anúncios representam aqui, ó, quase que o total da receita deles. Então, tal como o Facebook, né? Os anúncios são as principais fontes de receita do Google e, óbvio, também do YouTube aqui nesse caso. Como se dá essa nossa experiência, então, com os usuários? Muito parecido com o Facebook, né? Quando a gente entra para explorar os conteúdos que estão ali no YouTube. Os leilões vão mostrar
os anúncios que têm a ver com o nosso perfil, né? Então, a gente tende a pensar que aqueles anúncios, na verdade, têm a ver com o conteúdo do vídeo que eu estou assistindo, mas, na verdade, tem a ver com o seu perfil de navegação. E eles podem aparecer de diversas formas, aqui em banners, ou antes do vídeo, depois do vídeo. Alguns você só paga se você não cancelar e ver o anúncio a partir de um certo tempo, outros você já paga simplesmente, o anunciante já paga simplesmente porque foi impresso. E o sistema aqui, diferente do Facebook, tem um sistema próprio de anúncio, o YouTube, obviamente, vai usar o sistema de anúncios do próprio Google, né? Então, quem anuncia no Google, quando o anúncio é vinculado a um vídeo, normalmente ele vem e cai aqui no YouTube. Então, essa monetização dos vídeos, né? Ela é um programa de parceria com os produtores de conteúdo, na verdade, que existe desde 2007. O que isso significa? Se você tem um canal no YouTube, você precisa seguir alguns pré-requisitos para que você se torne apto a receber publicidade nos seus vídeos, né? E assim você possa ganhar algum dinheiro com isso. Quando você recebe um anúncio no seu vídeo, você vai ficar com uma parte desse valor e o YouTube vai ficar com outra parte desse valor, tá? Importante destacar aqui os pré-requisitos para monetizar estão sendo cada vez mais rigorosos, digamos assim, né? Numa tentativa de evitar, por exemplo, coisas que já aconteceram muito no YouTube, do anúncio e parar no vídeo de um conteúdo que não tem tanto a ver com a empresa, de conteúdos impróprios, e o YouTube perdeu muitos anunciantes por isso, então eles tendem a ampliar os requisitos para monetização, né? Em termos de tempo de horas visualizadas dos vídeos, quantidade de pessoas que eles seguem, né? Dentre outras coisas. Agora, diferente do Facebook, o YouTube também tem um programa aqui de assinatura, né? Então, nossa, tô de saco cheio de ver anúncio no meu vídeo, né? Então, você pode assinar o programa Premium, por exemplo, e você tem uma experiência sem anúncios e também com alguns conteúdos exclusivos. Então, é uma outra forma de tentar monetizar, né? Essa audiência que está presente lá no YouTube, sem ser pela via dos anúncios, né? Algumas questões que aconteciam, por exemplo, em algumas redes que estavam fazendo esse trabalho com youtubers que queria atrair audiência, que queria atrair anúncio, mas alguns youtubers também já estavam fazendo, por exemplo, merchan nos seus vídeos, direto com o anunciante, e fazia essa publicidade dentro do próprio conteúdo, sem passar pelo sistema de anúncios do YouTube, que é ruim para a plataforma em termos de receber parte dessa monetização, né? Então, são estratégias que ela vai buscando de monetizar, né? De ganhar dinheiro, explorando essa presença constante e crescente da audiência lá. Lembrando que essa presença constante e crescente da audiência se dá graças ao conteúdo que lá é disponibilizado e que é criado pela própria audiência, né? Então, é muito claro que os criadores de conteúdo assumem, né, os riscos e os custos da produção de conteúdo, que o YouTube, apesar de ser um provedor de conteúdo, ele não produz conteúdos. Então, se eu sou um criador de conteúdo, eu vou lá, batalho, trabalho, eu consigo muitas visualizações, consigo monetizar e ganhar dinheiro com aquilo, ótimo, o YouTube vai ganhar também junto comigo. Se não, né? Se não funciona, então eu perco meu tempo de trabalho, eu perco às vezes o investimento que eu fiz e o YouTube não perde nada com isso. Então, é um custo que fica na conta do produtor de conteúdo, né? Que é muito característico dessas plataformas, que são apenas mediadores. A gente vê também uma tendência, né, de uma profissionalização desses conteúdos, mesmo que ainda com aquela pegada amadora, né? Um conteúdo cada vez mais bem feito, né? Para quem quer realmente monetizar vídeos, por exemplo, alguns padrões estéticos, né? Um programa de selos, de escolas para criadores que o próprio YouTube cria para incentivar os produtores de conteúdo nesse compromisso com a qualidade do conteúdo, né? Alguns espaços que eles fornecem para os YouTubers que já são mais de ponta, digamos assim, para auxiliar nessa produção de conteúdo. Então, isso é um outro aspecto.
E um terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, né, são os parceiros corporativos que o YouTube tem. Então, a gente não é longe disso, né, já passou da fase de ser um lugar de conteúdo amador e apenas de novos criadores de conteúdo. A gente sabe que grandes corporações, produtores do audiovisual e da música estão colocando seu conteúdo lá também. Inclusive, eles têm um sistema, o Content ID, cada vez mais desenvolvido para detectar, né, questão natural, retirar ou cobrar, né, retirar do ar ou cobrar aquele produtor de conteúdo pelo uso daquele material que tem um direito de propriedade sobre ele, né? Então, isso são questões que envolvem essa produção de conteúdo. Aqui, né, eu trago esse exemplo de uma discussão que esse youtuber, o Felipe Neto, trouxe, né, falando quantas regras de monetização mudaram enquanto os youtubers estão produzindo bem mais, ampliando o alcance de visualização, mas recebendo muito menos. Trago aqui um outro exemplo, né, de um diálogo que se deu no Twitter entre o humorista, o Whindersson Nunes, e o executivo de música Condzilla, quando ele superou o Whindersson como o número 1, né, dos canais no Brasil. E aí o Condzilla diz, você ainda é o número 1 porque eu sou um executivo de música, eu não sou um youtuber. Então a gente tem realmente essa diversidade de pessoas produzindo conteúdo ou disponibilizando conteúdos que já foram produzidos em outros espaços, né, ali dentro do YouTube. E aí gostaria inclusive de trazer a reflexão de que a gente tende a ver, né, isso aqui às vezes como um trabalho, mas o debate do trabalho da audiência, na verdade, ele perpassa a produção de conteúdo em si, e ele entende que se você não produz vídeo, por exemplo, mas se você está lá clicando nos vídeos, se você está compartilhando os vídeos, se você está dando ibope a esses vídeos, né, você está agregando valor a essa rede, e esse valor agregado a essa rede que vai fazer com que eles consigam vender espaços de anúncio. Então, você valoriza essa plataforma também, mesmo não sendo um produtor de conteúdo diretamente, seja no YouTube, seja no Facebook, né? Então, a ideia é a mesma. E aí vem a seguinte questão, né? Então, então essas plataformas são plataformas que vivem principalmente da venda de anúncios publicitários. E aí eu pergunto, então, esses anúncios são mercadorias, esses dados são mercadorias, né? Qual é a mercadoria, então, dessas plataformas produtoras de audiência? E aqui eu quero chamar a atenção que se a gente quer fazer uma reflexão se essa mercadoria existe, qual ela é, a gente precisa, na verdade, primeiro pensar o que é a mercadoria, né? Sair um pouco do senso comum e pensar nos termos teóricos o que é uma mercadoria. E aqui, dado o nosso recorte de discussão que já foi apresentado, né, a gente vai buscar esses conceitos em Marx. Marx trata a mercadoria, né, a forma mercadoria, porque não é uma coisa específica, é uma forma, na verdade. Ela é uma expressão do trabalho e seus valores mediados pela troca mercantil. Então, a mercadoria é um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem dela provém do estômago ou da fantasia. Então, existem muitos tipos de mercadorias diferentes, né? E apesar dele falar que a mercadoria é esse objeto externo, um valor de uso, né? Um valor de uso objetivo ou subjetivo, é algo que atende a uma necessidade, por exemplo, básica de comida, né? Como ele fala aqui do estômago, ou uma necessidade subjetiva de lhe proporcionar um momento de lazer, por exemplo, ele fala dessa mercadoria como um objeto externo, mas na verdade ele traz a mercadoria enquanto forma, né, como essa expressão do trabalho, todo o valor que tem envolvido naquele trabalho. Qual é esse valor da mercadoria para Marx, né? É uma equação, na verdade, aqui entre um valor de uso e o valor de troca dessa mercadoria. O que é um valor de uso da mercadoria? É a utilidade que é atribuída, né, por cada pessoa àquela mercadoria. Então, eu compro a mercadoria porque ela tem uma utilidade para mim, é objetivo, né, aquele valor de uso. Mas existe o valor de troca, que é o valor que possibilita a transação mercantil dessa mercadoria, né?
que é o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção, né, daquela mercadoria. O que isso significa, Gabriela? Significa que se eu tenho uma caneta, por exemplo, aquela caneta tem um tempo de trabalho incorporado ali, né? Se eu tenho um computador, eu tenho um outro tempo de trabalho incorporado no computador. Então, essas mercadorias, elas não são equivalentes na troca mercantil, né? Porque elas têm valores de troca diferentes, porque tem tempos de trabalho diferentes incorporados nela. Importante perceber que Marx concebeu esse conceito, né? Em outra época, então, ele pensava no tempo de reprodução, na verdade, dessa mercadoria. Se você pensar numa cadeira, por exemplo, né? Na reprodução de um trabalho ali para fazer essa cadeira. E hoje, com a automação, né? Esse tempo ele é muito mais veloz, né? Ele, em vários aspectos, em várias mercadorias, ele chega quase zero. Então, isso traz um outro mais mostra da dentro da teoria do trabalho, né? E aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto muito importante da teoria de Marx, que quando ele disse que o valor da mercadoria, o valor de troca no tempo de trabalho, ele lança a luz sobre essa exploração do trabalho como a base da acumulação capitalista. Então é muito importante que a gente faça esse exercício, tudo que vocês tenham, por exemplo, se você, estou aqui, tem esse computador, né? Esse computador é apenas um conjunto de matéria-prima que foi, sei lá, de uma indústria qualquer, não. Esse computador ou esse smartphone que vocês estão usando para assistir essa aula é fruto do trabalho, é fruto de uma exploração do trabalho. Desde da exploração da matéria-prima, até o desenvolvimento do design, até o desenvolvimento dos programas, né? Até o transporte, né? Toda a parte de serviço por onde ele passou para ser vendido antes de chegar em suas mãos. Então, é muito importante esse insight da gente olhar para o mundo, olhar para as coisas, vendo o valor do trabalho que tem ali, vendo essa exploração do trabalho como sustento da sociedade capitalista, né? Inclusive, quando eu compro um computador, eu estou trocando tempo de trabalho, né? Por isso. Então, ele chama, é o que eles chamam do fetichismo da mercadoria, que é a gente tirar esses véus, né, da coisa pela coisa e ver as relações que se impõem por trás dela. Por isso que é tão importante a gente continuar usando essa teoria de Marx para entender as plataformas digitais, mesmo que muitas vezes a gente ache que ela não se aplique. Por quê? Vamos entender melhor aqui como que essa mercadoria se apresenta dentro do processo de acumulação do capital, tá? Por que a mercadoria é necessária para essa valorização do capital? Marx vai explicar que o capitalista ele vai investir dinheiro aqui para comprar mercadorias. Que mercadorias são essas que ele compra? Ele compra matéria-prima, ele compra força de trabalho, né? Ele compra maquinários, meios de produção. E aí essa mercadoria ela vai entrar num processo produtivo aqui para ser transformada em uma outra mercadoria com mais valor, tá? E quando essa mercadoria com mais valor ela é vendida aqui, ele tem uma multiplicação aqui desse dinheiro, por quê? Porque é o dinheiro que ele investiu mais o lucro que veio dessa mercadoria aqui valorizada. E aí ele explica claramente que essa valorização do capital acontece na produção, ele vai falar daqui a pouquinho, mais claramente como se dá isso. E aí ele traz aqui que a mercadoria, esse momento da circulação da mercadoria, né, quando ela está ali esperando para ser vendida, tá, é um tempo de desvalorização. Por quê? Vejam, se um capitalista investe dinheiro aqui, ele tem que esperar todo esse processo para ele ter aquele capital investido novamente. Então, quanto mais rápido esse processo, é melhor, porque o capital ele não fica se desvalorizando na forma de uma mercadoria estocada, por exemplo. Então, essa nossa nova realidade das plataformas digitais traz transformações nesse processo. Por quê? Se antes as pessoas vinham aqui, investiam, produziam mercadoria, estocavam, iam lá divulgar, fazer propaganda para poder depois vender, né? E finalmente esse dinheiro retornar. Hoje, muitas vezes, você entra, por exemplo, numa plataforma dessa, aparece um anúncio, você paga pelo produto, né? Aquele valor já voltou para o capitalista, às vezes antes mesmo daquela coisa ser produzida, porque vai ser produzida sob demanda depois que você pagou. Então, as plataformas, elas aceleram todo esse processo aqui da valorização do capital, tá? Esse é um aspecto importante.
Um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é nesse entendimento de por que o valor do capital, né, é criado aqui na produção e por que ele é criado nesse trabalho vivo. Né? Eu vou tentando dar uma explicação bem objetiva, assim, bem simples. Se você pensar todos esses custos aqui de matéria-prima, de mão de maquinário, eles estão embutidos no preço aqui dessa cadeira. E onde é que há o ganho, né? O ganho vem aqui do trabalho humano. Por quê? Veja, se você é contratado em uma fábrica, por exemplo, e você trabalha 8 horas por dia, né? 5 dias na semana, é possível que em um dia de trabalho, em um ponto de trabalho, você produza riqueza equivalente ao seu salário, né? Ao valor de troca que você recebe. Sendo que você vai trabalhar os outros 29 dias, eu não sei, os outros dias do mês todo. Em todos aqueles dias, teoricamente, você estaria trabalhando de graça, né? Continuando gerando valor para aquele capitalista, né? Continuando gerando mais valor para aquele capitalista. Então, é por isso que Marx explica que aqui na produção o trabalho humano ele é mais valor, né? Para o capitalista, esse mais valor ele é incorporado na mercadoria e quando essa mercadoria é finalmente vendida, né, esse valor ele é realizado em dinheiro, tá? Então, esses são alguns termos que aparecem muito na teoria marxista, né, marxiana, que é importante que a gente compreenda para entender por que o processo de valorização do capital ele passa por uma produção de mercadoria, nesse Marx pensou aqui, especialmente na sociedade industrial, tá? Agora, se a gente olha para as plataformas, por exemplo, vem essa mesma pergunta, isso funciona nas plataformas, por exemplo? A plataforma gera essa mercadoria para poder ter esse aumento do capital, né? Para poder ter essa mais-valia aqui do capital incorporada a uma mercadoria, por exemplo, alguns autores vão dizer que sim. Isso começa principalmente em Dallas Smith, né? Ele vai dizer, olha, na televisão a audiência ela é a própria mercadoria, né? A TV ela vende esse tempo que a audiência usa assistindo ali aqueles comerciais, né? Então a audiência é a mercadoria. E aí essa perspectiva é ressignificada de algum modo, mas usando basicamente a mesma linha de pensamento por alguns outros autores ainda na televisão, e chega também na interpretação das plataformas digitais, né? No sentido de alguns autores dizerem que os dados das plataformas, por exemplo, são a mercadoria. Então, o Facebook investe na criação daquela plataforma, entra num processo produtivo, gera dados, esses dados são vendidos, né? E o capital retorna acrescido do lucro. O Christian Fuchs fala também dessa perspectiva da audiência dados. Mas há uma crítica a essa perspectiva, né? Primeiro, se a gente pensar aqui, por exemplo, tudo bem, vamos considerar que os dados são mercadoria. Não há venda de dados nessa plataforma, né? O que há é um monopólio sobre esses dados. Esses dados são tratados pelos algoritmos ali também das próprias plataformas e demonstram conexões, né, que geram uma cobrança em termos de um anúncio, porque você vai conseguir acessar um potencial consumidor graças às informações que foram processadas por meio desses dados, mas esses dados não são vendidos, eles estão lá naquele banco de dados que a gente acabou de mostrar, os centros de dados, e continuam pertencendo a essas plataformas, né? Eles não são vendidos, então isso já é um indicador que os dados não seriam essa mercadoria. Que lembre que quando a gente vende uma mercadoria, e isso a gente está retomando a discussão da aula passada de Dantas, né? Marx dizia que o consumidor ele fica com aquela mercadoria para ele, com aquele valor de uso, né? E dá o valor de troca, né? Paga o valor de troca para aquela pessoa que vendeu aquela mercadoria. Então há esse intercâmbio que com os dados isso não acontece, porque os dados continuam lá nas plataformas e é explorado de diversas formas por diversas pessoas, para diversos anunciantes, né? Então, essa perspectiva que entende as plataformas como um lugar de monopólio, na verdade, né? Entende que, na verdade, a única mercadoria que circula nessas plataformas são os produtos que são anunciados. Então, veja,
Qual a mercadoria que existe ali no Facebook, no YouTube? É aquele sapato que aparece no anúncio, aquele celular que aparece no anúncio para mim, tá? Então, isso são mercadorias que foram produzidas lá num processo produtivo, tal qual aquele ciclo que a gente acabou de ver, né? Agora, qual é a grande questão? As pessoas querem acelerar a realização daquele capital, a venda daquela mercadoria para ter o capital de volta. E o que elas fazem para acelerar isso? Elas vêm aqui na plataforma, ó, e as plataformas aceleram essa venda. Por que essas plataformas aceleram a venda? Porque elas vão mostrar exatamente onde estão os consumidores potenciais daquele produto. Então, percebam qual a ideia que está em torno dessa crítica, né, à abordagem da mercadoria dados, e que está muito mais vinculada a uma abordagem rentista das plataformas, né? É essa ideia de que as mercadorias são produzidas lá em outros circuitos, nos circuitos industriais, por exemplo. Agora, as plataformas ajudam na venda dessas mercadorias e por essa razão, né, aqueles capitalistas industriais pegam uma parte do lucro deles e pagam a essas plataformas para ter acesso, né, a esses anúncios, para ter acesso mais rápido a esses potenciais consumidores. E aí aqui a gente tem alguns autores que trabalham nessa perspectiva da abordagem rentista, das plataformas, né, como monopólio informacional, como o monopólio digital. E aí Marcos Dantas traz uma contribuição interessante para essa perspectiva, porque ele diz assim, olha, para a gente conseguir entender o que é isso que acontece no Facebook, no YouTube, por exemplo, onde um capital se valoriza sem sequer chegar a gerar uma mercadoria, né? A gente precisa, na verdade, não olhar para aquela fórmula que foi apresentada ali, da valorização do capital, que a gente apresentou há pouco, do capital industrial. A gente precisa, na verdade, olhar para outra forma que o Marx traz, que é a fórmula da produção comunicativa. Porque Marx diz que na comunicação produtiva, e aí a gente pensa comunicação, e estava falando então dos meios de comunicação, não, até por causa da época, né, onde ele desenvolveu essa teoria. Ele fala, na verdade, dos transportes como comunicação. Ele diz que nos transportes os capitalistas investem dinheiro, compram mercadorias, enfim, frota, mão de obra. E aí, no processo produtivo do próprio transporte, por exemplo, aquele capital ele se valoriza, não se gera uma nova mercadoria nesse circuito. E não é isso, mas esse transporte, por exemplo, de mercadorias, né, de informação, ele adiciona valor àquela mercadoria, aquele capital que estaria sendo desvalorizado, né, antes de ser vendido, antes de ser transformado em dinheiro novamente. Então, essa ideia aqui dos transportes, sim, se aproxima muito mais à ideia das plataformas, né, ao que as plataformas representam dentro da acumulação capitalista na contemporaneidade. Então, essa é uma contribuição muito importante que Marcos Dantas traz dentro ainda da teoria marxiana, né? E aí a gente entra aqui num segundo questionamento, né? Estávamos falando sobre essa coisa se existe ou não uma mercadoria nas plataformas. Vimos que os autores têm abordagens diferentes em relação a isso. Mas um outro ponto é, o usuário trabalha para essas plataformas, que são produtores de agência. E aí, assim como nós fizemos com o conceito de mercadoria, a gente vai olhar para, então, o que é trabalho, né? Para sair do que a gente acha que é trabalho dentro de um senso comum e olhar, na verdade, numa perspectiva teórica, para que a gente possa ter, então, essa resposta que a gente procura. O Marx vai dizer que o trabalho, como um criador de valor de uso, como trabalho útil, ele é indispensável à existência do homem. Quaisquer que sejam as formas da sociedade, né? O trabalho é uma necessidade natural e eterna de efetivar um intercâmbio material entre o homem e a natureza e, portanto, de manter a vida humana. Ou seja, a forma de produção, de lidar com a natureza, agir com a natureza, pela sua questão de manutenção da vida humana. Então, o trabalho nesse aspecto, né? Ele sempre gera produto, ele é uma ação quase que natural do homem, sempre gera produto, mas nem sempre o trabalho vai gerar o quê? Mercadoria, né? Qual é o trabalho, então, Gabriela, que gera mercadoria? Para Marx, é o trabalho produtivo, que é o trabalho que sim gera uma mercadoria e gera valor para o capital, né? O trabalho que é explorado pelo capital. E aqui eu vou trazer um exemplo para ver se fica mais claro para vocês. Se, por exemplo,
você contrata um professor particular, né? Então, aquela pessoa vai oferecer o serviço dela para você, né? Entregar um valor de uso ali da mão de obra dela. Você vai pagar o equivalente, né? Por aquele trabalho que ela está desempenhando para você. E ali existe um trabalho, né? Mas não existe um trabalho produtivo. Qual seria a circunstância de que existiria um trabalho produtivo na perspectiva de Marx? No caso de, por exemplo, eu tenho uma escola, eu contrato professores e eu recebo estudantes, né? E aí eu recebo muito dinheiro desses estudantes e pago ao professor só uma pequena parte de todo o valor que ele gera para mim e no demais tempo que ele vai estar trabalhando, ele vai estar simplesmente gerando mais valor para mim, trabalhando gratuitamente, porque o valor que ele produz, para mim, aqui é muito maior do que o valor que ele recebe enquanto valor de troca. Né? A gente falou um pouco sobre essa coisa da mais-valia agora há pouco. E por que aparece a expressão de valor de uso e valor de troca aqui em relação ao trabalho? Porque, como Dantas falou na aula passada, o trabalho ele também é uma mercadoria. Então, ele tem um valor de uso, que é o serviço que eu ofereço, a habilidade que eu ofereço, e ele tem um valor de troca, que, teoricamente, quando Marx pensava, né, na época, ele pensava muito mais em relação ao que a gente chamava de trabalho abstrato, é assim, o quanto de energia, de alimentação, né, de habilidades que eu preciso desenvolver, né, quanto vale isso? Esse é o valor de troca pela minha mão de obra. Por isso que esse valor ele era mensurável, né, e ele dizia que ele era incorporado na mercadoria. Hoje já há controvérsias de que esse trabalho informacional, por exemplo, como ele não é um trabalho muito mais físico, ele já não pode ser tão mensurável assim quanto um valor de troca, né? Como eram outras atividades laborais antigamente. Então, pensando nessa perspectiva, quando a gente fala que o usuário trabalha ou não para uma plataforma, a gente está falando, na verdade, se ele desempenha ou não um trabalho produtivo na concepção de Marx, um trabalho que gera valor para o capital, né? Que gera mais valia para o capital, que é de fato um trabalho explorado. Essa ideia de que a audiência trabalha nessas plataformas, né, ela surge. Uma das autoras muito representativas é a Tiziana Terranova, ela cunha esse termo free label. Aqui no Brasil a gente não usa muito essa expressão, que seria traduzido como trabalho livre, a gente se associa mais à ideia de unpaid labor, que é trabalho não pago, porque o livre ele tem uma conotação às vezes um pouco positiva, né? Então, ela cunha esse termo na perspectiva do trabalho imaterial, tem uma linha de autores que seguem essa tendência, e ela fala que, olha, sim, essa audiência é explorada, né, porque ela produz um bem comum ali, que são os dados, que é a informação, né, que são as coisas que circulam ali nele, deveriam ser bem comuns, em essência, mas que o capital vai lá e expropria, né, se apropria disso, monetiza, enfim, lucra em cima disso. Outro autor muito representativo da ideia do trabalho da audiência é o Christian Fuchs. Ele traz, de novo, revisita as ideias de Dallas Smith, a ideia que ele falava que a audiência da TV ela é uma mercadoria e ela trabalha. Retoma a ideia também do prosumidor, que o que é um prosumidor? Ele é um consumidor que agora ele também produz valor para o capital, né? Então, eu não estou na internet só consumindo, eu estou produzindo conteúdo, nem que seja o conteúdo ou dados, né? Nem que seja dando likes nas coisas, então eu estou produzindo o tempo todo. E aí ele argumenta assim que essa audiência trabalha, sim, e que esse trabalho ele tem um valor de uso e ele tem também um valor de troca que é mensurável. Então ele retoma a ideia do trabalho abstrato de Marx, no sentido de que ele tenta explicar que se eu, por exemplo, Gabriela, fico 10 horas da semana na internet, nessas plataformas, então, a minha mercadoria dado, né, aquela mercadoria dado correspondente a mim, ela tem um valor de aquelas 10 horas de trabalho. Se João fica 2 horas, a mercadoria dado de valor, a mercadoria de João tem um valor menor, né, porque tem menos horas de trabalho dele ali na plataforma. Essa é uma abordagem que segue muitas críticas, não é uma abordagem que leva ao pé da letra, a teoria marxiana, mas que as pessoas questionam, porque de fato é um trabalho que tem uma natureza diferente. Essa discussão que, por exemplo, o Marcos Dantas traz, quando ele vai chamar a atenção para esse trabalho informacional semiótico,
é uma nova forma de trabalho. Então, a gente trabalha quando a gente está estabelecendo conexões, né? Produzindo conteúdo, fazendo interações, valorizando a conectividade ali naquela rede, mantendo a rede ativa, né? Para que as pessoas queiram de fato anunciar. E ele vai cunhar essa expressão da mais-valia 2.0, né? Dizendo que sim, esse usuário ele trabalha para as plataformas e ele tem 100% de mais-valia. Por que 100% de mais-valia? Porque, veja, a mais-valia é o que você produz de valor para o capital, para além do que você recebe como salário. Então, se eu não recebo nenhum salário, então 100% do meu trabalho é gratuito, né? A mais-valia é de 100%. Então, essa é a ideia que Dantas traz da exploração desse trabalho da audiência nas plataformas. E eu, né, estou aqui fazendo meu jabá, o jabá da minha pesquisa. Sigo muito essa linha que o Dantas desenvolve, né, aplicando essa teoria ao trabalho de audiência no ciclo de acumulação do Facebook, do YouTube. Lembrando que a gente está falando de um trabalho da audiência, dizendo que a audiência trabalha sim na valorização do capital nessas plataformas, mas sem, né, defender que esse trabalho é incorporado a alguma mercadoria. É importante destacar isso, né? Não há produção de mercadoria, não há quantidade de trabalho incorporado em mercadoria, né? Aqui o usuário, junto com o trabalhador pago dessas plataformas, ele valoriza o capital no processo da própria comunicação, assim como a indústria do transporte, tá? Que é a teoria que o Dantas traz para entender essas plataformas digitais. Tudo bem até aí? E aí também tem autores que vão dizer que não, né? Na verdade, assim, esse usuário ele não trabalha para essas plataformas. Em linhas gerais, né, muitos autores defendem que, na verdade, quem produz o valor dessa plataforma são os trabalhadores pagos, porque ali sim existem relações de trabalho, eles recebem salário, e para além do salário, eles geram mais-valia para esse capital, né, que os usuários estão apenas, inclusive, assim, oferecendo seus dados, mas se beneficiando de alguma forma porque recebe algo em troca, né, que é o acesso a essas redes. Outros autores aqui, como Rodrigo Moreno, como a Ola ou como a Úrsula, eles vão questionar outros aspectos, né? Dizendo que, por exemplo, esse valor não é produzido na audiência, porque nem é produzido nas plataformas, na verdade, nem pelos trabalhadores pagos, porque ele é produzido, na verdade, só lá no capital industrial, onde a mercadoria realmente foi fabricada, né? Ou que, por exemplo, se os usuários estão ali no tempo de lazer e não estão no tempo de trabalho, então isso não pode ser considerado um trabalho produtivo, ou que o valor não está no trabalho dessa audiência, está na utilidade das redes, então isso aqui também está um pouco mais próximo, por exemplo, do trabalho das pessoas que são contratadas, né, para fazer os algoritmos acontecerem, por exemplo. Então, há uma discussão também que defende que, apesar de haver uma geração de valor nessas plataformas, os usuários não contribuiriam porque eles não têm relações de trabalho, né, formalizadas nessas plataformas. E aí fica a questão, né? É muito importante que a gente entenda, né? Isso, o objetivo dessa aula, na verdade, é apresentar esse panorama de que há abordagens distintas, e aí vocês vão, né, no aprofundamento dos estudos, entendendo o que faz mais sentido ou não faz. Esses autores se tocam em alguns pontos, né, concordam em alguns pontos da teoria e discordam em outros, ou discordam em nuances, porque, enfim, a gente está revisitando uma teoria, né, que foi construída em outros tempos, apesar da sua atualidade, então é normal que existam essas divergências de interpretação e de aplicação da teoria marxiana também. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que isso nos provoca algumas reflexões, por exemplo, isso tudo só existe porque estamos num contexto aqui de sociedade, né, que favorece essa tão falada sociedade do espetáculo,
né? E que Sibília materializa aqui na ideia do show do eu. Então, há uma cultura, né, que faz com que a gente esteja nessas redes e construindo as nossas subjetividades, né, voltadas para esse externo, enfim, fazendo essa coisa acontecer, né, fazendo o palco da vida nessas plataformas ali. Mas isso, inegavelmente, né, mostra um avanço do capitalismo mercantilizando as diversas esferas da nossa vida, né? Então, coisas que antes não eram mercadoria passam a se tornar, né? E esse é o grande lance do avanço do capitalismo nas nossas vidas, na verdade. E aí é muito importante, dentre esses avanços, dentre esses movimentos de mudança, que a gente repense realmente algumas concepções e algumas relações. Então, se a gente tem uma certa noção do conceito de trabalho, um trabalho que se estabelece apenas dentro daquelas relações que a gente já conhece, né? Ou dentro da perspectiva do labor, né? Do sofrido, né? Será que não seria o tempo da gente pensar que o trabalho está se expressando de outras formas, né? Que a gente está trabalhando também, mesmo quando a gente está ali se divertindo, a gente está gerando esse valor para o capital, né? E isso nos leva a pensar, por exemplo, nas relações, nas próprias reconfigurações dos tempos sociais. Então, se eu tinha um tempo de trabalho que eu produzia para o capital e se eu tinha um tempo livre, né? Onde estão as fronteiras desse tempo hoje, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, acessando nossas redes sociais e ao mesmo tempo a gente está em casa resolvendo as questões de trabalho pelo nosso WhatsApp. Então, essas são questões importantes que a gente precisa trazer para discussão e para reflexão dentro desse contexto novo que a gente vive, né? E só para encerrar aqui a nossa discussão, não vamos entrar nisso, porque não é o tema da nossa aula, mas para a gente pensar que se a gente estava falando aqui das plataformas produtoras de audiência, pensando essa dimensão do trabalho nas plataformas produtoras de audiência, hoje a gente tem uma realidade muito mais expandida do trabalho relacionado às plataformas, né, que alguns autores vêm chamar isso de capitalismo plataforma. A gente tem ouvido muito esse termo uberização agora, do quanto essas plataformas sempre se colocando nesse lugar de mediação, né? Não assume os ônus, não assume os riscos, não assume os custos. Então, se o YouTube está lá como uma plataforma de conteúdo, sem produzir o conteúdo, né? Sem bancar tudo que tem por trás disso. Assim como o Uber, por exemplo, está lá, né? Como uma plataforma que conecta pessoas que estão oferecendo um serviço de transporte com outras que estão interessadas naquele serviço de transporte e lucra muito em cima disso, mas que não assume as relações trabalhistas que estão ali. E a gente está percebendo o quanto isso está se expandindo, né, nas relações de trabalho dentro do nosso capitalista, dentro do nosso sistema capitalista. E o quanto isso pesa nas relações de trabalho precarizadas, né? E o que isso revela, né, sobre as plataformas de um modo geral. Então, aqui, algumas questões para a gente pensar, né? Gostaria que retomassem aquela perguntinha lá do final, do início da nossa aula, né? O que está por trás da nossa diversão na internet? Será que eu trabalho para essas plataformas? Espero ter trazido alguns elementos para essa reflexão. Caso vocês tenham dúvida ou queiram fazer comentários ou trocar alguma ideia, esse é o meu contato, tá? Estou à disposição de vocês. Aqui tem as referências que eu usei nessa aula, mas serão disponibilizadas algumas referências mais específicas para vocês fazerem o trabalho desta disciplina. Eu encerro por aqui, espero que vocês estejam aí ainda me acompanhando aqui até o fim. Agradeço a escuta, me coloco à disposição e quem sabe nos encontramos em uma próxima oportunidade. Beijos.